que eu acho que eu já peguei aqui, beleza. É nóis, tá tranquilo. Tá bom, Felipe, é isso. quer beber uma água e respirar um pouco antes, pelo menos? Não, tá pronto, vambora. É isso aí. Já sei o que tem que fazer, vambora. Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, @agência_Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o @Tailgate Zone no Facebook e no Instagram e o @Tailgate Zone_BR no Twitter. Agora, partiu o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um dia de expediente na nossa gloriosa agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynasty. Ao meu lado nessa noite maravilhosa de terça-feira, em que vamos falar um pouquinho mais de Fantasy com vocês. Boa noite, Rafik, tudo bem? Você está bem recuperado? Como estão as lesões? Falou, meu povo, boa noite. Eu tô cansado, o processo de mudança continua, só vou me mudar mesmo na sexta-feira. Mas tô com um curativo aqui, outro curativo ali. Vou ter meu direito de defesa daqui a pouco, tá na pauta. Pelo menos em relação ao panicômetro, né? A parte da conceituação do panicômetro, eu acho que eu pensei uma coisa e o Lucas achou outra, então eu acho interessante até explicar aqui. E talvez aí a gente pare de discutir tanto, apesar de que eu acredito que a lista dessa semana ele não vai reclamar. Então, tô bem, tô tranquilo. Uma semana em que eu não sei quem foi pior no Fantasy, os quarterbacks ou a minha desconfiança com o Jonathan Taylor. Ai, meu Deus do céu. Eu vou recomendar que você faça o seguinte, enquanto eu vou falar boa noite pro Luquiba. Então, coloque um fone de ouvido. Por favor. Luquiba, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Clay, Rafik. Tudo ótimo, né? Uma semana ótima pra gente, né, Clay? Então, não tem muito o que reclamar. Tá tudo na paz, tudo no amor. Né? E ainda o Jonathan Taylor, pelo amor de Deus, né? Cada vez mais dando dor de cabeça pro Rafik. Tem um negócio para acrescentar em cima disso, que é assim, só teve um time que fez mais touchdowns que o Jonathan Taylor, que foi os Chargers. De resto, amigo, ninguém bateu o Jonathan Taylor sozinho teria ganhado de qualquer time, é isso aí, basicamente, e teria empatado com os Chargers. Ai, que maravilhoso. E engraçado que dos Chargers também, 4 dos 5 touchdowns foram do mesmo jogador, né? Foi do Eckler, né? Quem tinha o Eckler ou do Jonathan Taylor essa semana, se não ganhou, merece uma surra. É verdade, 2 corridos e 2 que ele recebeu, né? Sensacional também, parabéns ao Eckler. Que é um cara que a gente já vem falando também há algum tempo. Eu não quero acrescentar mais nada, eu vou chamar logo a vinheta para a gente começar este podcast, esse episódio número 16, falando sobre o que foi a semana 11 da NFL e também tentando trazer algumas dicas para a semana 12. É isso aí, então simbora. Beleza, análise então de vocês referente à semana que passou. O Rafik já lançou aí que não sabe quem foi pior. Eu acho que quem foi pior foi o Bills. Mas enfim, Luquiba, sua percepção aí da semana que passou, por favor. Foi uma semana bizarra, né? Não é comum você ter jogador marcando 40 pontos de fantasy, e a gente tem 2 quebrando essa barreira, né? O Eckler na casa de 42, dependendo da sua liga, mas eu estou considerando a nossa liga da agência Dynasty como referência. E o Jonathan Taylor com 53 pontos, né? Que foi uma marca fantástica, né? Muitos quarterbacks indo bem, né? A princípio, apesar do Rafik não acreditar, mas a gente teve o Herbert marcando bem, o Aaron Rodgers, o Jalen Hurts, né? Todos pontuando bem, até o Cam Newton pontuou bem também. Mas, para mim, eu gosto sempre de ir atrás daquele cara que está sempre livre ou que ninguém esperava que fosse marcar. E o meu destaque é para o cara do Chicago Bears, wide receiver, o Marquise Goodwin. Né? Ele aproveitou 2 lesões, né? Ele aproveitou tanto a lesão do Allen Robinson quanto do Justin Fields, né? Porque o Ed Dalton parece que tem uma certa conexão com ele. Né? E é um cara que
com certeza vai estar livre na sua liga, porque a porcentagem dele de gente que tem ele no elenco é menos de 5%, então você não está muita zica. E fica aí a análise, né, o destaque, já antecipando, né, inclusive uma dica de waiver, porque o Bears joga, né, no Thanksgiving. Possivelmente o Allen Robinson não vai estar disponível, né, porque é hamstring, a gente sabe que não é tão rápido assim, e ainda semana curta, difícil de se recuperar. E com o Andy Dalton já confirmado como quarterback, então a chance de ele ter um jogo gigante, porque é contra o Lions ainda, para facilitar, é tremenda. Então, assim, vale a pena aí, tanto como análise inicial, tanto quanto já antecipando dica de waiver. Mas fica também o ponto de atenção em cima desse Bears aí, se o que saiu hoje do Matt Nagy deixar de ser treinador é real ou não, porque esses fatores extracampo podem afetar bastante o jogo também. Mas a gente fala isso daqui a pouco. Rafik, o que você achou aí dessa semana que passou? Algum destaque? Vamos lá. Primeiro que pela terceira semana consecutiva a zebra passeou bem passeada na NFL, né? Eu não lembro de ver 3 semanas que a zebra passou tanto. Mas para fantasy, essa semana não foi tão zebra assim, né? Pelo menos de modo geral, diferentemente das 2 semanas anteriores, que eu não participei aqui do Agência Dynasty, a gente não viu tanto jogador, Marquise Godwin à parte, que realmente o Lucas tem toda a razão, Marquise Godwin à parte, até o Darnell Mooney, que também teve um jogo muito acima da média dele. Você viu os medalhões pontuando bem e os outros não pontuando tão bem, à exceção dos quarterbacks. E é por isso que eu falei dos quarterbacks na abertura. Claro, nós tivemos quarterbacks muito bons, como o próprio Lucas falou, o Aaron Rodgers, o Herbert foi o número 1, o Aaron Rodgers foi o 2. Mas, por exemplo, eu estou aqui abrindo a lista da pontuação de quarterbacks da semana. E a minha página tem 20 jogadores por página. Eu vou te dizer os nomes que estão na segunda página, ou seja, que não ficaram nem entre os 20 primeiros da semana. Russell Wilson, Joe Burrow, Trevor Lawrence, Patrick Mahomes, Dak Prescott. É muito... Não vou nem falar dos outros que se machucaram, né? Matt Ryan, Justin Fields, etc. Mas veja, é muita gente boa que mal fez pontuação para ser o segundo quarterback do seu time na semana. Então, por isso que eu falei que foi uma semana complicada para muitos quarterbacks. Foi uma semana complicada de quarterback. E quanto ao Bills, realmente o Bills foi horroroso, não vou discutir. Mas no Garbage Time, o Josh Allen ainda salvou alguma coisa, né? O Josh Allen fez 18 pontos. Eu acho que é o 12º da semana. Ok, longe de ser uma partida fantástica. O Bills não vem numa fase boa, o Josh Allen especialmente, né? Mas salvou ali você não perdeu por causa do Josh Allen, né? Então, assim, para fantasy não foi o fim do mundo. Pelo menos o quarterback. Por outro lado, o chefinho gosta de brincar comigo, mas eu desafio a qualquer um a procurar em qualquer agência Dynasty onde eu disse que Jonathan Taylor era bust. Eu, em momento algum, falei que Jonathan Taylor era bust. Falei de Justin Fields e continuo afirmando. Mas do Jonathan Taylor, eu não falei em momento algum. Pelo contrário, apesar de ter dito que ele não estava aprovado, 5 minutos depois, quando o João Maurício me retrucou, eu deixei bem claro que ele era o número 3 na minha lista Dynasty. Ninguém é bust sendo o número 3 na sua lista Dynasty. O que eu disse, e reitero naquela época, é que ele não estava aprovado. Ele tinha riscos. Ele poderia vir a ser um bust. Ele poderia acabar se provando um bust. E, na verdade, o que a gente estava vendo era uma miragem. Não é. Alguém que faz 5 touchdowns na defesa do Bills, hoje eu posso afirmar. Não é. O Jonathan Taylor é o número 1 de qualquer lista Dynasty. E hoje, depois do dia de domingo, inclusive da minha. Nenhum problema. Mas a questão não é você ter falado bust ou não, é o não provado. Foi isso que a gente pegou no seu pé e que o João falou. Tô começando a acreditar no que o Felipe fala, que o Rafik tá com reiterismo. Porque era justamente esse o ponto. Porque ele foi muito bem na temporada de calouro e ele estava mais do que provado já com uma linha ofensiva muito boa. E para comparação, o próprio Najee Harris, que é um calouro, você deu mais bola para ele, que aí ele sim ainda não é provado e você afirma mais coisas boas dele do que do próprio Jonathan Taylor, né? Então, acho que é mais nesse sentido, Rafik.
Ninguém aqui tá falando que você acusou ele de bust. Veja, é claro, o Najee Harris tá na temporada de calor dele. Apesar de que eu confio mais no Najee Harris que no Jonathan Taylor, mas apesar de sim, se eu fizer um ranking hoje de Dynasty, Taylor 1, Najee Harris 2, não vou discutir. Não, eu tenho que admitir, o Jonathan Taylor nas últimas semanas calou minha boca. Provou. Provou. Não há discussão. E eu não tenho nenhum problema em admitir isso. É óbvio. Agora, o Najee Harris com uma linha ofensiva horrorosa está produzindo muito bem com um quarterback horroroso. Com todo respeito ao Big Ben, já deu, né? É o último ano. E o pior, né? A gente não sabe o que vai ser do quarterback dos Steelers. Mas para running back isso não é de todo ruim. Então, eu não fico preocupado com o Najee Harris nesse ponto. O Mike Tomlin sempre acha um jeito de fazer com que o time ganhe, mesmo tendo uma meleca de time. É algo impressionante. Mas só uma pergunta, o Najee Harris hoje está em que posição na lista dos quarterbacks, dos running backs? Ele tá Olha, eu não vi depois da semana 11, mas na semana passada ele era o 4. Pelo menos em ligas PPR. Tá, porque o Jonathan Taylor está em primeiro e por muito. Deixa eu ver aqui. Por uma casa, eu tô até com o quadro aberto aqui, eu posso, só preciso mudar, eu tava na semana, eu mudo aqui para year to date e já te respondo. Não, mas beleza. É isso mesmo, é o quarto. O Taylor é o primeiro, 40 pontos à frente do Eckler, depois dessa semana absurda. O Eckler é o segundo, o Derrick Henry ainda é o terceiro, e o Najee Harris tem 0,1 a menos que o Derrick Henry. Não é por conta dessa semana que ele tá 40 pontos à frente, né, Rafik? Porque um fez 40, outro fez 50. Então ele já tava 30 na semana passada. É verdade. Ele tentou, Luquinho, ele tentou. Não, o Taylor tem um jogo a mais que o Eckler, né? Porque o Eckler já teve bye, o Jonathan Taylor, o bye é só na 14. Tudo bem. Uma semana a mais, tudo bem. Mas também vamos contar que a primeira semana do Taylor... Mas vamos supor que o Eckler faça 20 pontos. Ainda é uma diferença de 20 pontos. É uma diferença notável. Uhum. E tem mais também em cima. E tem o começo de temporada deles foi bem diferente também. Os 2 primeiros jogos do Taylor praticamente nem jogou. Já que a gente falou de bye, vou dar aqui ainda a pontuação de pontos por jogo jogado. De running backs na temporada. O primeiro ainda é o Derrick Henry, com 24,17. O segundo é o Jonathan Taylor, com 24,04 de média por jogo. O terceiro é o Austin Eckler, 22,08. O quarto é o Christian McCaffrey, 20,67. O quinto é o Alvin Kamara. Oi? E ficou muito tempo fora. Não, mas aí é média. É média. Não, sim. Mas é para ver como é impressionante, né? Mas se fosse todos os jogos, ele estaria no ranking. Como eu estou fazendo a média aqui, esses jogos que ele ficou fora não conta. Tanto é que o Alvin Kamara é o quinto, com 19,75. Está 2 jogos, a gente vai falar daqui a pouco da situação do Alvin Kamara, que é muito nebulosa. E o sexto é o Najee Harris, com 19,32. Como é estável o McCaffrey? O meu ponto é esse. Ele é muito, muito estável. Mas eu acho que agora vai perder um pouco. Assim, vai continuar pontuando bem, etc. Mas não vai ser mais aquele running back elite de first pick, que foi no início do ano com o Ken Newton. O Ken Newton tem potencial de roubar muitas carregadas dele. Não sei, mas a gente pode discutir isso também para frente, porque eu trouxe o Ken Newton aqui nos waivers. Mas antes da gente seguir, já que a gente falou do Josh Allen, perigo o Josh Allen começar a cair em rankings como quarterback, porque assim, ele não tá jogando muito bem nas últimas 4 semanas, pelo menos. Eu acho que sim, é uma possibilidade. Eu acho que o Bills está começando a sofrer o fato de há 2 anos praticamente não ter jogo corrido. Tá todo mundo falando que em algum momento isso ia acabar devorando o próprio Bills. Eu acho que talvez chegou esse momento. Mas, ao mesmo tempo, vamos ser coerentes e falar com o que a gente vem falando no Sport TZ algumas semanas. Eu acho que o Luque e o Henrique falaram aqui em alguma agência que eu não participei, que todo quarterback, inclusive o Tom Brady, o Drew Brees, o Mahomes, tem ali uma sequência de 3 ou 4 jogos horrorosos. Quantas vezes a gente não viu o Tom Brady ter uma sequência de 3 ou 4 jogos horrorosos e a gente diz, agora o Tom Brady acabou. O cara tá aí com 45 anos sendo quarterback número 1 de fantasy sem correr. Mahomes teve 3 jogos horrorosos. A gente chegou aqui a discutir o Chiefs longamente, por 5 ou 10 minutos num episódio, 3 ou 4 semanas atrás. E vídeo que o Chiefs voltou a fazer tem 2 semanas.
No meu top 10, que amanhã vai sair do Sport TV, ele já caiu. O Chiefs já virou 4º lugar. Então, assim, pode ser uma fase ruim. O Bills pode se ver o que está dando errado, se adaptar e resolver. Ainda é um pouco cedo para que o Josh Allen caia nos rankings, mas se isso continuar por mais 1 ou 2 semanas, sim, é possível que ele tenha mal. Apesar de que, de novo, mais uma vez, foi um jogo horroroso do Josh Allen, 18 pontos. 11º lugar no ranking, dependendo da pontuação da sua liga. Não é o fim do mundo, não. Essa baixa pontuação dele já me cortou a cabeça na guilhotina. Mas enfim. Luque, você quer acrescentar alguma coisa dessa ou a gente pode primeiro o palestrinha dar a palestra sobre o panicômetro e depois a gente pro panicômetro? Não, vamos para o panicômetro. É que eu acho que precisa ter esse alinhamento mesmo, porque quando a gente faz aqui um programa referendo ao público de Dynasty, então a cabeça tem que ser sempre pensando em Dynasty, não na temporada atual, né? Então acho que é bom deixar isso bem claro aí, para a gente começar a falar a mesma língua e boa parte das discussões cessarem. Boa. Então, Rafik, explica aí a origem. Só antes de panicômetro, assim, chefinho, dizer que 18 pontos com quarterback é baixo, não é baixo não, cara. Para os padrões de Josh Allen, é. Bom, os padrões de Josh Allen, ok, mas não é baixo não. Você não pode dizer que a sua cabeça foi cortada por causa disso, pelo contrário. Teve dois caras aí que ferrou. O Derek Henry se machucou. Aí sim você pode dizer que você... A cabeça dele foi cortada porque ele não escalou direito. Ele colocou o Cordarrelle Patterson quando já sabia que ia jogar. Então a cabeça dele e a defesa dos Rams. Dele mesmo, pô. Bom, e a defesa dos Rams também, que eu esqueci de tirar. Bom, então vamos lá. Aliás, a waiver rodou agora às 7 horas, nem vi, né? Tava trabalhando, não vi. Gente, eu acho que eu falei isso também em alguma agência. Essa ideia do panicômetro eu trouxe do Fantasy Pros. É uma série semanal que eles fazem. Antigamente saía toda segunda-feira. Eu tava contando que ela saía segunda-feira, que eu ia fazer a pauta na terça, e eu teria, inclusive, o auxílio dessa coluna do Fantasy Pros para fazer o meu panicômetro. Claro, a gente não copia, eu tiraria alguns nomes, colocaria outros, mas seria uma base. Mas, claro, para me quebrar, o Fantasy Pros resolveu mudar o panicômetro de segunda para terça-noite. Ele sai minutos antes da gente sair daqui e, obviamente, eu tenho que entregar a pauta para quem vem aqui fazer o podcast com algumas horas de antecedência, até para que a pessoa estude. Então, eu não consigo mais... Tem 5 ou 6 semanas que eu não consigo ver a coluna de panicômetro do Fantasy Pros antes de fazer o roteiro. A pauta. A pauta, obrigado. Mas, assim, não é problema. Eu olho ali a pontuação dos jogadores e eu tiro da minha cabeça os jogadores que eu acho que devem ser panicômetro. Mas essa parte, apesar de ser agência Dynasty, ser uma Liga Dynasty, o objetivo final de todo mundo que joga uma Liga Dynasty é ganhar uma liga. Pode não ser o seu planejamento ganhar a liga esse ano. Pode ser que seja ganhar no que vem, daqui a 2 anos. Mas todo mundo monta um time Dynasty para ganhar a liga em algum ano. O panicômetro é o momento da agência Dynasty que a gente está sendo um pouco mais imediatista. É voltado para aquele time que apesar de ser Dynasty, está competindo esse ano. É claro, a nossa avaliação do Dynasty vai ser um pouquinho diferente da avaliação do Fantasy Pros. Se você ler a coluna do Fantasy Pros, ele é para redraft, tá? Ele é pensado em redraft. Até por isso eu também teria que fazer adaptações, mesmo se eu lesse a coluna do Fantasy Pros. Só que, mesmo na Liga Dynasty, em algumas você tem que ganhar. Às vezes, dependendo, se você está no planejamento de ganhar esse ano, você tem que começar a pensar um pouquinho para esse ano. E aí a gente muda, troca. Né? Porque, por exemplo, AJ Brown, vou pegar aqui um jogador que já foi motivo de muitas discussões aqui. Se eu simplesmente pensar com cabeça de Dynasty, o AJ Brown pode fazer 5 jogos horrorosos. Ele nunca vai entrar no panicômetro porque ele é jovem e para Dynasty vai render durante 10 anos. Né? Não, o pânico, como já diria John Maynard Keynes, no longo prazo, todos estaremos mortos. Em algum momento, em agência Dynasty, você vai ter que pensar no curto prazo. O panicômetro é esse momento que eu, pelo menos, pensei isso na minha cabeça. Se vocês quiserem mudar, vocês até me avisem. Mas a ideia é essa. Então, sim, um pouco voltado para esse ano mesmo, sendo Dynasty. Claro, nos nossos comentários, nós vamos ter na cabeça que é uma Liga Dynasty. Mas... Então, eu tenho uma sugestão. Primeiro, não chamar de panicômetro.
Já começa por aí. E segundo, mudar a forma que você ranqueia. Porque quando você fala de 1 a 5, sendo 5 dropa, eu entendo que o drop não é só para esse ano. Quando você fala dropa o jogador, você entendeu? Que é você falar 5, dropa, se livra do cara que o cara não rende. Então, assim, o rende esse ano, mas pode render no ano que vem. Por isso que fica dúbio. A minha sugestão é, ao invés de fazer o ranking 1 a 5, fazer escala ou senta. Eu acho que fica mais claro. Tal jogador, para a próxima rodada, escala ou coloca ele no banco? Eu acho que assim fica um pouco mais próximo para o ano. Porque se você pensa a nível de Dynasty, quando você fala de 1 a 5, 5 dropa, joga fora que não vale nada, e aí a gente pega um nome de um cara que a gente sabe que esse ano não vai render, mas que pro ano que vem pode render, e aí você fala, põe um cômico 5 pro cara. As pessoas entendem assim, então eu posso dropar ele ou vender ele porque não vai valer nada, entendeu? Por isso que fica um pouco confuso pensar só nesse ano e falar também do futuro. Veja, eu posso estar enganado. Eu quase não usei Panicômetro 5 esse ano, gente, por isso. Justamente pensando nisso. Agora, existem certos jogadores que estão no nível tão ruim e que a gente acredita que não vai render no futuro, ou que não. Você pode até jogar na waiver que ninguém vai querer pegar, e esses valem 5, mesmo na Liga Dynasty. Agora, são raríssimos. Você vai pagar no 4, que é o tenta trocar correndo. Eu acho que eu só usei o 5. Teve um caso, eu não lembro agora o jogador, mas aí foi um caso que todos concordamos. Justamente é um caso que ele vai para o waiver e ninguém vai pegar na waiver, porque ninguém quer. De usar 5 teve casos de nomes interessantes, eu lembro. Eu não lembro se foi o Juju antes da lesão, ou se foi... Eu lembro que foi algum recebedor assim, que estava já ruim, e aí falou, não, é 5, esquece. Juju, eu jamais daria 5 se eu tenho ele no meu time. Não, Rafik, eu não estou falando o Juju, mas eu tô falando foi um caso similar ao Juju, alguém que não estava performando, e aí você falou, é 5, esquece, você entendeu? E aí era jogador que, para Dynasty, não é para dropar. É aquele cara que tem ainda um potencial. Por isso que eu acho que fica um pouco confuso, porque quando você fala 5, se livra do cara, a pessoa pode pensar, bom, então eu vou dropar ele que não tem nenhum valor. E são jogadores que podem ter um valor. Por isso que eu acho que fica mais claro. Se eu falei 5, se livra do cara, é porque eu realmente acho que nem para Dynasty ele tem valor. Não, eu não lembro quem é. Eu não lembro quem é. Se depois a gente pegar os passados, fica mais claro. Agora também é irrelevante ficar discutindo isso. Mas eu acho que fica mais claro se a gente falar assim, escala ou coloca no banco. Aí você pega a lista de jogadores que teve performance ruim, alguma coisa, e aí fica falando, olha, segura ele, né? Ele, pelo menos para as próximas rodadas, não deve render. Ou falar, não, foi só um jogo ruim, pode escalar. Eu acho que aí fica um pouco mais fácil. Pode até continuar chamando de panicômetro, não tem problema. Mas eu acho que a forma de ranquear 1 a 5, eu acho que fica um pouco... Para Dynasty, eu acho que ficou um pouco ruim de você fazer, porque faz sentido para o futebol quando eles falam a fantasy, sei lá qual que é onde você pega, faz sentido para eles, porque a área deles é redraft. Então, para redraft faz sentido você falar dropa o cara, se livra do cara, assim, entendeu? Porque você vai, né, não vai carregar esses caras para o ano que vem, então faz sentido você usar esse tipo de escala. Agora, para Dynasty já não faz sentido. Tá, então a gente vamos mudar então para manter no time, põe no banco, tenta trocar e dropa? Talvez seja isso? Então, beleza. Chegamos a um acordo. Então, chefinho, vamos começar a partir de agora nessa escala. Então, ótimo. Começando nessa escala, vamos falar então quem veio para o panicômetro dessa semana. Então, no panicômetro dessa semana, e que vai cair no escala, ou não escala, deixa no banco, ou tenta trocar, ou dropa, será Russell Wilson, DK Metcalf, Allen Robinson, Antonio Gibson e Damien Harris. Temos esses 5 nomes. 5 nomes. Luquiba, algum foi amendoizada do palestrinha ou agora você concorda? Não, se agora a gente está pensando nesse sentido, aí faz todo, né, total sentido falar desses caras. Porque são caras que, principalmente os de Seattle, né, faz sentido a gente falar, porque já são 2 ou 3 jogos aí que tá patinando. O Allen Robinson, que tem problemas, tá com problema físico, mas a gente sabe que provavelmente não fica no Bears, e aí tem um futuro nebuloso. O Gibson é um caso curioso, porque a gente não sabe como é que tá, né, o backfield lá de Washington, tá uma situação um pouco bagunçada. E a mesma coisa para o Harris, que quando a gente fala de backfield de Patriots, esses times, a gente nunca consegue apostar. Então, aí eu acho que faz sentido a gente tentar dar algum parecer desses caras. Aí eu acho justo. Legal. Então, eu já vou começar com um parecer aqui que Russell Wilson de Ken Metcalf para mim,
são casos que a gente nem deve discutir aqui no Agência Dynasty. A gente vai ter que discutir isso em esportes, porque vai entrar em muitos poréns. Eu não acho que o Russell Wilson vai continuar no Seahawks, vai pedir troca de alguma hora ou outra. Já teve esses rumores na off-season. E o DK Metcalf pode acabar ficando sozinho por lá. Alguém disse Steelers? Por que não? Assim, qualquer coisa. Mas eu acho que esses dois são 2 pontos, são 2 caras, que a discussão vai ser tão grande em cima deles, até na liga, que é perigoso a gente colocar eles para qualquer coisa na agência. É minha visão. Não sei o que vocês pensam deles, mas eu acharia que são casos que a gente não deveria nem discutir precipitado aqui agora. Eu acho que é para separar. O caso do Wilson é separado. O Metcalf não tem o que fazer. Ele está sob contrato, é rookie que eu digo, contrato de rookie, então isso não tem o que fazer. O Russell Wilson já é um buraco já é um pouco mais embaixo. Aí eu acho que ele pode depender de movimentações também, esperar acabar a temporada para ver o que o Pete Carroll vai fazer. Né? É tipo o Aaron Rodgers, vamos ver como ele vai se comportar em free agency, em draft, para ver o que eu posso fazer. Eu acho que a insatisfação dele está alta, porque parece que a janela já passou, né, de Seahawks, que o Seahawks tinha a Legion of Boom, tinha aquele time fantástico, aquela defesa forte, e agora parece que já passou isso, é um time que está em reconstrução, mas não está, então fica um pouco nebuloso, e aí o caso dele eu acho que até a gente pode fazer um pouco maior. O Metcalf não tem o que falar. Escala, eu acho que a chance de você ter ele pontuando é alta, a probabilidade de ele ser uma pontuação baixa não é pequena, assim, claro que acontece, que é fantasy, mas eu escalaria ele sem problema nenhum. Eu acho que, para mim, as dúvidas de escalação, o Allen Robinson, questão de saúde, porque a gente não sabe se de fato ele vai jogar. Antonio Gibson, provavelmente eu também não recomendaria, dependendo do time que você está, colocaria no banco, e a mesma coisa do Damien Harris. Tudo depende do time que você tem, mas são nomes que eu falaria para você segurar. Agora, o Metcalf pode escalar tranquilo, o Russell Wilson também pode escalar, porque provavelmente você não tem um quarterback à altura dele na reserva, provavelmente ele é o seu titular, então assim, o seu reserva vai pontuar o quê? 10, 12, máximo 13 pontos, e o Russell Wilson, mesmo jogando mal, pode entregar um jogo bom. E são caras que do nada pode fazer o fantástico, então eu acho que é nessa linha aí. Beleza. Pode comentar, Fih, depois eu falo meu. Não, vai, eu fecho, pode ir. Então, beleza. Allen Robinson, para mim, é um cara que eu já tentaria trocar se eu estivesse no time. Eu já não confio mais. É o meu ponto. Eu acho ele um cara muito bom, mas ele já tá avançando em idade, e para mim, o próximo lugar dele, ele vai procurar puramente por contrato. Então, ele pode cair em mão de outro quarterback horrível. Então é um cara que eu já descarto, eu não consigo mais contar com ele para uma Dynasty. Antonio Gibson, eu ficaria forçando esse cara até, porque eu acho ele muito bom, acho ele muito talentoso, e ele talvez seja um pouco desfavorável agora, apesar do Heineken tá jogando bem. Já o Damian Harris, também já tentaria trocar e aproveitar que ele tá com uma leve alta agora, porque a gente não vê quarterback. A gente não vê o running back dos Patriots durando muito tempo, assim, pontuando muito. Então, cara que eu tento me desfazer, Allen Robinson também, DK Metcalf é o que o Luquiba falou, Russell Wilson, prefiro nem discutir sobre esse cara agora, e Antonio Gibson eu mantenho. Nós três temos opiniões bem diferentes em cada um deles. Vamos lá. Russell Wilson, a não ser que o seu quarterback seja bem ruim, eu colocaria o Russell Wilson no banco, porque pelos 2 jogos, eu por um acaso estou pouco pagando, mas eu consegui ver alguns lances de Seattle nesses 2 jogos que o Russell Wilson voltou. Ele claramente ainda está sentindo a lesão, ele voltou no sacrifício, ele não está jogando bem. E aí, obviamente, ele não vai ser o Russell Wilson. E sabendo disso, o Pete Carroll está tentando forçar corrida. E corrida faz com que o quarterback não pontue. Então, se você tiver um quarterback reserva minimamente decente, e quando eu falo minimamente decente, eu não estou falando de nenhum gênio, não. Estou falando de um Kirk Cousins da vida. Não vou nem falar de Jalen Hurts, que Jalen Hurts está tendo atuações de titular. Mas um Kirk Cousins da vida, um Derek Carr da vida, eu escalaria o reserva, deixaria o Russell Wilson no banco. Não droparia, tentaria trocar também, porque vai que ele vai para um Steelers da vida ano que vem. E aí ele vira um top 5, talvez. Então, mas eu manteria no banco. O Metcalf, o ideal seria botar no banco, porque é um cara que precisa de quarterback para pontuar bem. Mas se você tem o Metcalf, provavelmente você não tem um banco melhor que o Metcalf. Então você tem que arriscar, não vai ter muito jeito.
Mas se por um acaso você tiver o luxo de ter um wide receiver 2, aquele cara que te dá um piso bom, mesmo que não tenha um teto alto, talvez valha a pena deixar o Metcalf no banco por uma garantia de um cara que vai sempre pontuar ali seus 10, 15 pontos, porque o Metcalf é aquele cara que pode até bater 30 no jogo, mas pode bater 0. E com esse estado do Russell Wilson, é mais provável que bata 0 do que 30. Mas, de novo, dificilmente você vai ter um banco melhor que o Metcalf, mas se você tiver, eu deixaria no banco. Allen Robinson é um caso muito complicado. Se você está num time que não está disputando esse ano, deixa no banco. Porque não adianta tentar trocar. O valor dele está muito baixo. Ele pode ir para um time ruim. É quase certo, eu diria que é quase impossível dele voltar para o Bears. É quase certo que ele vai mudar de time. E aí, cara, especialmente o wide receiver em free agency é a loteria completa. Ele pode cair numa situação boa e pode cair numa situação péssima. Mas eu acho... Veja, por mais que ele esteja ficando velho, é melhor tentar arriscar. Vai que ele cai numa situação boa. E aí você consegue mais na troca. Pega aquele hype da free agency, talvez tu troque até para uma pick melhor no draft do ano que vem. Então, eu deixaria no banco. Se você está disputando o título e precisa de uma peça ali para completar o time, aí sim você tenta trocar, porque realmente é um jogador que esse ano já dá para dizer que não vai mais a lugar nenhum. Antônio Gibson, eu vou discordar de todo mundo. Eu ponho como titular. Porque, apesar de ele ter ido mal nas últimas semanas, eu voltei a ver uma coisa interessante. Mas o Clay falou isso. A gente concorda, então, no Antônio Gibson. Então eu concordo com o Clay. Por quê? Apesar ele pontuou mal, tanto na semana passada, nas últimas 3 ou 4 ele está pontuando mal, mas nas últimas 2 semanas, especialmente, ele voltou a receber bola. Você não viu o backfield dividido com o J.D. McSick. Ele voltou a dominar o backfield. É que o script de jogo acabou não sendo bom para running back. E aí ele pontuou mal. Mas o Gibson tá ali batendo na porta que ele vai fazer uma pontuação muito alta nas próximas semanas. Tá tudo indicando que tá chegando a hora. Então eu manteria o Gibson. E o Damien Harris troca correndo, porque como eu já falei, fuja do backfield do Patriots. Então a gente concorda pelo menos em algumas coisas aí, Rafik. Só no Allen Robinson que não. Só quero justificar 2 coisas, Clay. Do Allen Robinson, por que eu não trocaria? O Rafik disse bem. Você não sabe para onde ele vai. É o que você falou, de repente ele vai para um time ruim, de repente ele vai para um time bom. Então, assim, eu não trocaria o certo pelo duvidoso. Então, eu preferia ficar com ele e pagar o preço, mesmo que de repente ele perca um pouco de valor, mas eu prefiro, né, segurar ele, porque o cara que vai comprar ele não vai te pagar muito caro, porque não sabe para onde ele vai, e não vai usar esse ano. Então, você já não vai conseguir algo muito caro. Então, proposta ruim é melhor que ele vá para o time ruim e você depois tenta vender pelo valor normal dele. Justo. E o Dr. Gibson, por que eu colocaria no banco? Eu concordo com o Rafik, ele está dominando o backfield. Por que ele está dominando o backfield? Porque ele não está correndo. Justamente por conta disso. O script não é de corrida, por isso que está sobrando para ele. A partir do momento que ele começa a ser mais utilizado com corrida, abre a porta para o McSick entrar com recepção. E aí vai ficar nessa pegada, porque a pegada do Washington é essa. Então por isso que eu seguraria. Seguraria que eu digo, pelo menos para essa semana agora, né, no jogo contra o Seahawks, eu colocaria ele no banco, porque eu não vejo, né, ele fazendo uma pontuação. Posso queimar a língua? Claro que posso, todo mundo pode. É fantasy, né? A gente não tem bola de cristal aqui para prever. Mas só por conta disso que, pelo menos essa semana, eu colocaria no banco. Muito bom. Foi polido essa discussão aqui, gostei. E foi bem mais produtivo do que os últimos panicômetros cá entre nós, vai? Mas beleza. Se a gente tinha dúvidas de panicômetro, tem um negócio que a gente não tem dúvida, que são as lesões, que causam muito mais pânico mesmo. Então aí nós temos uma lista considerável aqui. Eu vou começar de trás para frente, porque o Rafik pediu para falar de 2 em conjunto. Então nós vamos começar falando de Matt Ryan, que machucou o dedão do pé, dia a dia. A.J. Brown, mão e peito, dia a dia. Camara, uma torção leve no tornozelo, mas já vai o 3º jogo fora, e ainda não temos... a gente não falou dele ainda no agência, e a gente não tem uma visão do que vai acontecer daqui para frente, não sabe quanto Saints está escondendo ou não da lesão, e etc. Justin Fields, costela, raio-x deu negativo, porém continua inchado e provavelmente não joga na quinta. Michael Carter, parte alta do tornozelo. Eu não entendi esta lesão, mas enfim. High ankle, o famoso high ankle, para quem tá. high ankle. E high ankle para running back é aquela lesão que
só em 2022. Até volto, mas não volto 100%. 2 a 3 semanas podendo ser mais. Mas aqui é legal porque tem um cara que pode substituir e quando entrou, jogou bem. Deu pontinhos também. Tive até que no banco ele parar de dar ponto para mim. Beleza. E aí tem 2 lesões de um time só e lesões que um cara, para mim, pouco importa. O Rafik tá até feliz que o cara machucou. E o outro, então a gente tem, e o outro me prejudica também em algumas ligas. Sid Lamb, concussão, já tá fora, porque o jogo é na quinta-feira, Thanksgiving, então com certeza não joga, a não ser que ele seja o Mahomes indo para o Super Bowl, aí ele volta. E tem o Elliott também, que é ter tornozelo e tá dia a dia. Eu acho que por ser tornozelo, por ser running back, não joga na quinta também. Então já fiquem atentos com isso. E mais atento ainda, quem tem Tony Pollard, esse cara é um must no seu lineup aí para a próxima semana. Agora, Rafik, você tá ansioso, pode falar. Tá no mudo, Rafik. Bom, justamente eu queria falar do Lamb e do Elliott ao mesmo tempo, porque assim, são dois times, duas pessoas muito importantes pro Cowboys. E se você me pergunta assim, o que vai ser do Cowboys na quinta-feira? Eu vou te dizer, não faço a menor ideia. O Sid Lamb tá fora, assim, é protocolo de concussão e o jogo é na quinta. Se o jogo fosse domingo, até a gente abriria a chance da dúvida. Mas na quinta, gente, tirando o Mahomes, eu nunca vi alguém sair do protocolo de concussão em 3 dias. O Amari Cooper, que a gente não pode esquecer, que a gente falou, que o Henrique trouxe aqui como breaking news na semana passada, continua com Covid. E o jogo é na quinta. Já estamos na terça-feira até onde? Sabemos que ainda não houve um exame negativo. Ou seja, difícil... Eu não sei se o Amari Cooper é vacinado ou não. Mas não é vacinado, então esquece. Tá fora. Então tá fora. Esquece. Não ele foi... quando ele pegou Covid, já era certo que era 2 jogos. Então tá fora. Esquece. Quem vai ser o wide receiver do Cowboys? Um virou o Gallup. E o 2, o Cedric Wilson. E aí, aí 2 questões ficam na sua mente. Vai no Cedric Wilson? Vai no Gallup? Vai no Schultz. Oi? Não, vai no Schultz. Ou será que o cara do Dallas Cowboys vai tentar correr mais com a bola? E vai fazer uma dobradinha de Ezekiel Elliott e Tony Pollard. E aí, para piorar a situação, eu tenho os 2 no banco, Cedric Wilson e Tony Pollard. Eu estou numa dúvida atroz. Mas não sabemos. Porque o Ezekiel Elliott, apesar de ser tornozelo, parece que vai jogar. Tá? Ele já fez hoje, ele treinou hoje normalmente. Então ele deve jogar. Pode ser que... E aí, se realmente um jogo corrido vai ser pesado, ele vai dar mais snaps para o Tony Pollard. Vai dividir mais o backfield. Mas ele vai jogar. O Dallas Cowboys é uma surpresinha. Agora ele vai enfrentar o Raiders. E o Raiders é bom contra o jogo passado e ruim contra o jogo corrido. Somando tudo, se você tiver o Tony Pollard e tá com problema de bye, com problema de lesão, bota o Pollard. Pelo menos uns 8, 10 pontinhos ele deve fazer. Principalmente porque o Pollard vai para receber passe. E em Liga PPR isso é muito bom. Mas ficar de olho. O Elliott deve jogar, mas não é certo. E o Sid Lamb e o Amari Cooper estão fora. Você quer que eu fale de todas as outras ou a gente vai uma por uma? Luquinhas, se tiver alguma coisa para acrescentar, acrescenta, senão a gente pode ir para as outras. A única realmente que me preocupa mais é o Camara. A gente pode entrar um pouco mais no Camara. Não, questão de lesão, o Lamb não joga. Pode ainda ter alguma esperança, mas é o que o Rafik falou, concussão em semana curta, não vai jogar. Então, quem tiver aí, fica até a dica, né? Quem tiver aí o Gallup, pode escalar, porque deve ter 10, 12 targets, pelo menos. Então, acho que é aí. Mesmo, eu não acho que o Dallas vai forçar tanto jogo corrido, por conta que o Elliott não está 100%, então você não vai sobrecarregar ele. E aí você vai usar mais o Pollard, provavelmente para esse desafogo, então eu acho que vai dar bom para quem tem o Gallup. Do Elliott vai jogar, pode escalar, né? A não ser que você tenha coisa melhor no banco, que eu acho improvável. Acho que não tem tanto o que falar não, acho que pode ir para o próximo, cara.
O Dalton, eu vou de Dalton Schultz ainda, viu? Eu fico com ele aí, de tudo que vocês falaram, eu fico com ele também. Acho que é uma bola de segurança. Não, é uma possibilidade. Não, mas o Schultz não rouba snaps dos outros, né? Tipo, quem escala o Schultz vai continuar escalando o Schultz porque ele vai manter a produção até melhorar a produção. Mas agora, pode roubar targets. Não, mas ele vai roubar targets de quem? Ele já é bem acionado. As pessoas que poderiam tirar target dele não tá jogando, que é o Sid Lamb e o Amari Cooper. Então, assim, a tendência é que o Gallup ganhe targets, não que roube targets do Gallup, você entendeu? Porque o Schultz, mesmo com o Amari Cooper e com o Sid Lamb, ele tem recebido targets. Então, assim, o volume dele vai ser no mínimo igual, no mínimo. A tendência é aumentar, com certeza. Só que não dá para você ficar o jogo inteiro no Schultz. Então, você vai ter que lançar a bola para alguém. E aí, os dois nomes que para mim vão mais receber primeiro o Gallup e segundo o Pollard. Como o Rafik disse, se você tem ele em liga de pontos por recepção, escala ele também, porque ele vai ter também um volume alto. Então eu acho que o ataque do Cowboys vai se basear nisso. Ele vai usar o Schultz como bola de segurança, ele vai usar o Gallup como número 1, e aí como número 1 você sabe que ele vai ter pelo menos uns 10 targets, e aí vai sobrar também o desafogo também para o Pollard. Eu acho que o blueprint do jogo vai ser esse. Justo. Michael Carter, assim, comentar alguma coisa sobre isso é até complicado, porque hoje também saiu que nem Flacco nem o Mike White jogam, os dois com Covid, protocolo de Covid. Então, assim, o Jets é tão zona que eu acho que é melhor não escalar ninguém. Então, eu não sei nem se a gente se preocupa em falar do Carter. É importante lamentar que o Michael Carter tá jogando bem, tava mostrando toda a hype que ele teve no draft. É uma lesão complicada, é uma lesão de 2 a 3 semanas, como eu falei, é daquelas lesões que para o running back costuma ficar travando o running back até o final do ano. Então, para diminuir expectativas com o Michael Carter. E, assim, seria interessante pegar o Ty Johnson, mas com essa notícia eu não tava sabendo. Agora virou uma zona total, esquece. A probabilidade é que Zach Wilson volte. Então, assim, eu acho que abriu a porta para colocar o Wilson CT contestação, né? Porque tanto o Flacco quanto o Mike White seriam hoje melhores opções que o Zach Wilson. Então, eu acho que o protocolo de Covid aí foi um pouco de exagero para falar assim, estamos colocando o Wilson, vamos dar uma oportunidade para ele sem ninguém encher nosso saco. Só que com o Wilson eu volto a não recomendar ninguém. Eu recomendaria os wide receivers do Jets quando estava tanto com o Flacco quanto com o White, porque estavam sendo bem acionados. Inclusive até o Elliott teve uma pontuação boa, né, com o Flacco. Agora, provavelmente deve ser ou o Wilson ou algum outro quarterback que a gente nem sabe quem, aí fica fora. Rafik precisa tirar do mudo. Todos podemos concordar que Zach Wilson bust? Concordamos todos ou o Lucas ainda quer segurar isso? Eu espero ainda, Acho que o Luquiba também. Não, rotular como um bust eu não rotolo, Rafik. Eu espero, antes de falar que é um bust, porque assim, o Wilson eu não esperava que ele fosse o segundo melhor quarterback dessa classe. Todo mundo sabia que o Jets estava indo numa hype que não era real. Os mais bem preparados para talvez ser o segundo era ou o Fields ou o Mac Jones. Eles eram os dois caras que assim que poderiam render já esse ano. O Wilson é um projeto para o futuro. E aí você gasta número 2 no projeto no futuro? Eu acho que o Jets trocou o pé pela mão. Se fosse para draftar o Zach Wilson, porque deixa o Sam Darnold continuar fazendo as besteiras dele lá e tira a pressão do Zach Wilson. Agora, quando você troca o Darnold para trazer o Wilson, você está precisando da produção dele agora. Eu acho que é um pouco cedo para falar que é bust. Mas, assim, que a produção dele eu esperava isso dele. Eu esperava pouco dele mesmo, porque pelo que a gente lia a respeito dele, ele não era um quarterback para ser o segundo melhor dessa classe. Tá bom, justo. Beleza. A gente tem Justin Fields, então também machuca aí para quem tem ele, basicamente. Mas o Andy Dalton entrou bem no jogo, então bom também para quem tem os recebedores aí, talvez, se continuar assim. O jogo é contra os Lions, né, gente? Mas eu só botei o Justin Fields aí para alertar todo mundo, ó. O Bears vai... Quarterback é aquela lesão que afeta todos os outros, né? Uhum. O Bears vai ser quarterback. A mesma coisa do Matt Ryan, eu só botei para dizer, ó, dá uma segurada no Kyle Pitts, porque a gente viu as reservas do Matt Ryan no jogo, são tenebrosos.
Nossa, eu até esqueci o nome do outro. É o Felipe Franks. Isso, Felipe Franks, é isso aí. Nossa, maravilhoso. Mas beleza, então assim, nem Josh Rosen, se Matt Ryan não voltar, afeta todo mundo, também não escala ninguém. Talvez só o Cordarrelle Patterson, que tá correndo até hoje, se não tiver machucado. Beleza, aí depois tem os caras mais sérios aqui também, que é Kamara e AJ Brown. Kamara preocupa, porque é um cara que pontua muito, e também o ataque do Saints está basicamente com ele agora, porque com o Trevor Siemian não dá para contar com muita mais gente. O Kamara preocupa muito, porque está começando a ficar muito claro que o Saints está escondendo alguma coisa grave. Ou que ele agravou a lesão e o Saints não falou. Vou explicar o porquê. Até porque que a gente não tinha falado do Kamara ainda e ele já vai para a terceira semana fora. Porque quando a gente gravou, ele terminou o jogo domingo. Ficou um burburinho que ele terminou meio lesionado, mas ficou aquele disse, não disse. Ele terminou o jogo. E aí, só na quarta... Aí o Saints escondeu o jogo, não disse que não era nada. Aí na quarta-feira veio, não praticou. E aí sim, ele, tá com um pequeno problema, uma torção leve de tornozelo. Uma semaninha fora. Então eu falei, beleza, o agência já tinha sido gravado, ele vai ficar uma semana fora, vai voltar. Aí nós gravamos a agência da semana passada. Já tava, né, meio que no esquema que o Kamara ia voltar a fazer um treino de forma limitada, mas que ia voltar a jogar. Não jogou. Tá piorar. Ele fez o treino de quarta de forma limitada. E depois não treinou de forma nenhuma, nem na quinta, nem na sexta. Isso não é bom sinal. Isso costuma dizer o seguinte, o cara tentou treinar, tentou forçar e provavelmente agravou a lesão. O Saints está calado e não fala absolutamente nada. E já joga na quinta-feira agora. Ontem não teve treino, óbvio. Então é tudo uma... como se eles estivessem fazendo um chute. E o Kamara estava como não treinou. Hoje teve treino e o Kamara não treinou. Essa lesão, muito provavelmente, é muito mais grave do que estão falando. Não duvido, principalmente porque o Saints já também não deve disputar grandes coisas, que eles façam o que o Bengals fez com o Joe Mixon. Volta semana que vem, volta semana que vem, volta semana que vem, e no ano passado a temporada acabou e o Mixon não voltou. Quem tá com o Kamara tem que ficar de olho. É por isso que eu botei o Kamara aí, porque tô começando a achar estranho. Começa a procurar alguém para substituir aí, que acho que vai ser importante. Mark Ingram tá jogando bem. Tanto que, assim, para mim, a principal estranheza foi quando o Saints foi atrás do Ingram. Para mim, ali que é começou o caso curioso. Porque você não vai investir num running back teoricamente bom quando você tem um Kamara. E aí, quando o Saints foi atrás do Ingram, já puxou a cabeça e falou, o que está acontecendo? Então, eu tô na linha do Rafi, que eu acho que tem mais coisa aí para acontecer. E o AJ Brown, cara, é mais uma lesão nesse ano, já foi hamstring, agora é mão, peito, ele já não tá jogando bem mesmo, então, assim, cara, banco, via das dúvidas, e se você tá disputando alguma coisa ainda esse ano, já procura alguém, já devia ter procurado, se não procurou, e se você não tá disputando nada, é só deixar o cara no banco lá e boa, é isso aí, vida que segue. Eu botei ele pra mostrar o seguinte, gente, é que nem o Baker Mayfield, ele tá comendo de junta tudo e joga fora. Não bastasse as lesões que ele já tá carregando, ele criou mais 2 no último jogo, então assim, tá complicado. Tá feio o negócio aqui pra ele. Mas beleza, tem mais alguma lesão? Não, né? Fechamos aqui as lesões. Então, vocês têm alguma dica de waivers? Ou eu posso partir para trocas que a gente poderia fazer com um custo baixo e vale a pena? O único jogador que eu inicialmente diria, talvez seja uma pior waiver da temporada, é uma semana muito ruim para o waiver, mas o único cara que eu diria assim, tente ir, era justamente o Ty Johnson por causa da lesão do Michael Carter, é uma lesão longa. Só que agora com essa notícia do quarterback do Jets, eu não sei nem se vale a pena, assim. Vale a pena o risco, mas não gasta muito não, gasta ali 1, 2, 3 estalecas, não gasta mais que isso não. Eu nem posso fazer isso porque eu fui na Sharkfish, o chefinho já pegou. Mas fora o Ty Johnson, pode esquecer o waiver. Pode pegar ele. Uma segunda rodada, terceira rodada, dependendo da sua necessidade, Rafi, eu vendo, não tem problema não. Ai, beleza. Você tem algum, Luquiba?
E perdemos o Luquiba. Eu estou mandando para vocês por chat, porque minha internet está muito complicada, não estou conseguindo falar. Eu tinha acabado de falar, ler e ia falar agora. O Lucas está mandando aqui no chat que ele recomenda o Nick Westbrook Kine, o wide receiver do Titans. Já foi recomendado aqui tem mais 3 semanas, eu acho. Ah, mais que isso. Foi logo no primeiro... Ele vai recomendar semana, de novo. Até por causa desse problema de junta tudo e joga fora do AJ Brown. Mas, bom, fica aí a dica do Lucas. Mas também, assim, é um cara igual o Ty Johnson. É o que tem na waiver, cara. Não vá com muita sede ao pote. Não é só por conta da lesão do A.J. Brown, Rafik. Mesmo se o A.J. Brown jogar, a defesa do Patriots sempre se concentra no principal recebedor para tentar anular ele. E se ele estiver em campo, provavelmente vai se concentrar nele. Então vai abrir espaço para os outros recebedores. Não. E eu acho que ele ali vai sobrar. Então agora você está esquecendo o Dynasty e está pensando na semana que vem. Não, beleza, ok. Não, mas quando você fala dica de waiver não tem como você pensar futuro. O waiver você tem que estar pensando nessa próxima jogada agora, na próxima rodada agora. Então, assim, para a próxima rodada agora, minha dica é ele. Mas, de qualquer forma, também, o Ikainen tem jogado bem quando entrou e é isso aí. Vale a pena pegar o cara para ter ali também, pelo menos no seu banco. Pensando, então, né, na semana que vem, Cedric Wilson, por tudo que a gente já falou aqui no Cowboys. Então, beleza. Eu não tenho nenhum para porque, Rafik, desculpa te cortar, Clay. É que assim, quando a gente fala dica de waiver, na semana 1, 2, 3, você pode até estar pensando temporada inteira a longo prazo. Quando você está na semana 11 e 12, você não está pensando no resto da temporada, você está pensando semana a semana, porque provavelmente as pessoas que poderiam fazer alguma coisa já estão pegas, é bem raro aparecer alguma surpresa para o futuro agora. Então, por isso que nessas semanas, normalmente, estou considerando a próxima semana. Show. Bom, eu tenho alguns nomes aqui que eu acho que talvez dê para a gente tentar comprar ainda com um valor ok. O primeiro deles é Elijah Moore. Ele está começando a produzir agora, mas ainda não tem muito hype em cima dele, até por conta dessa confusão de quarterback que está nos Jets. Então, eu recomendaria uma compra para você ir atrás desse cara. Você não vai pagar muito barato, mas também não vai ser um cara caro e é um cara que vale a pena investir pela produção que ele vem tendo. Um outro cara é um que o Luquiba já destacou aqui várias vezes, como waivers, que era muito difícil de estar na waivers, porque é calor, que nem o Elijah Moore, que é o Kadarius Toney. A gente viu o que ele fez no jogo contra os Bucks, assim, tipo, ele foi muito visado, ele teve muitos targets, teve 7 recepções só para 40 jardas, mas ele é um cara que consegue jardas após a recepção, ele é um cara muito... eu não sei o que falar, mas o cara ele sabe fugir dos tackles, consegue estender um pouco o campo, então é um cara interessante também, e acho que ainda você consegue pagar barato nele, porque ele só teve 2 jogos muito grandes, que foi na semana 4 e na semana 5, que ele somou para 267 jardas. De resto, foram jogos medianos, então acho que é um cara que você consegue comprar ok ainda, e eu iria em cima dele. Ainda mesmo não sabendo o que vai acontecer com o Daniel Jones para o ano que vem. Mas o cara tem talento, acho que vale a pena você dar uma segurada nele. Outro que você deve comprar barato também, porque eu acho que ninguém tá reparando muito ainda, é o Jalen Waddle. Ele sem o Tua, ele tem 22% dos targets. Com o Tua, ele vai para 27%. A química dele com o Tua tá bem interessante. No ano que vem, se o Tua estiver livre de lesões, ele deve ficar maior tempo com o time. Então é um cara que vale a pena. E talvez é um cara que você consiga uma troca, sei lá, Waddle por Higgins, Waddle por Tyler Lockett, não sei. Então eu acho que é um cara que vale a pena. E tem mais um, que o João já falou aqui também, que é o DJ Moore. Esse você vai pagar mais caro que todos esses que eu acabei de falar, mas é um cara que, nesses últimos jogos, já jogou bem com o Ken Newton, pode desenvolver essa química com ele, e eu acho que ele vai ter melhores resultados do que ele estava tendo com o Sam Darnold. Então, DJ Moore, para vocês ficarem de olho aí também. Alguma coisa em cima disso? Enquanto o Elijah Moore, eu esperaria 3 dias. Porque ele acabou de ter um jogo muito bom nesse domingo. Então a hype tá lá em cima. Se realmente é o Zach Wilson que vai jogar domingo, provavelmente vai ter um jogo horroroso. E aí o preço dele vai lá para baixo, para todo mundo lembrar que o quarterback do futuro é o Zach Wilson, e aí o pessoal vai lembrar que o Elijah Moore não vai ser isso tudo. Você pode tentar ir atrás dele. Eu não iria por conta do meu medo em relação ao quarterback do Jets. Mas entendo, acho que
um time que está despedaçado, está tentando se reconstruir, você precisa correr alguns riscos. O Elijah Moore é um risco bem interessante para se correr. Quanto ao DJ Moore, eu concordo, porém eu faço também um adendo. O Newton adora correr e isso tira target de todo mundo, inclusive dos wide receivers, não só dos running backs. E por fim, uma breaking news. Mark Ingram também não treinou no Saints hoje, provavelmente está fora. Não é breaking news não, Rafik. Ele se machucou no jogo e o Saints está poupando ele para ele jogar na quinta-feira. Então, assim, já é esperado que ele não vai treinar, que ele vai entrar como questionable, mas ele vai jogar. Você entendeu? O do Ingram, a situação é mais ou menos essa. Eu não corrijo nada do que você falou, que boa parte eu acabei nem escutando, que travou um pouco do áudio, então nem vou palpitar. Mas, assim, eu gosto sempre de trazer casos separados, né, para quem tá ganhando, para quem, né, não tá, tal. Essa semana eu só preparei um nome que eu acho que se enquadra tanto para quem tá ganhando quanto para quem tá pensando já na próxima temporada, que é o Darnell Mooney, porque a gente sabe que o Allen Robinson não vai ficar no Bears, o Matt Nagy não vai ficar no Bears, então, assim, o Bears vai abrir quarterback e a wide receiver 1 provavelmente vai para ele, porque eu não vejo o Bears indo atrás de free agents acima dele. E mesmo se for atrás de draft, provavelmente ele deve ainda ser o 1 lá. E já jogou, né, aproveitou o espaço dele. Apesar de ter 5 recepções só nesse jogo, foram 121 jardas e 16 targets, ou seja, foi muito bem acionado e está mostrando que na ausência do Robinson, provavelmente ele vai ser o cara do Bears. Então eu ficaria de olho, tanto se eu tivesse, né, daqui disputando esse ano, porque provavelmente você deve pagar mais barato de qualquer veterano, porque quem tem ele provavelmente não está vendendo ele a preço de ouro, vai vender ele por, né, razoavelmente. Difícil de você pegar, sei lá, um Pittman da vida, que é um cara que já vai pagar com preço de ouro, ele sempre deve pegar com um preço bem razoável, né? E eu vejo o Bears dando mais espaço para ele, pelo menos até o final da temporada, por conta do Robinson, já que o Robinson não fica, então vamos começar a ver o que a gente tem na mão. Então eu ficaria em si, pularia em cima dele, né, para trocar, que eu acho que é um bom valor tanto para esse ano quanto para o futuro. Boa. Quer falar, Rafik? Eu concordo plenamente também em relação ao Darnell Mooney, mas eu não sei se é tanto para o futuro, mas com certeza para até o final do ano eu concordo plenamente. Ele vai ser o wide receiver 1 do Chicago, não tem por onde fugir. É apenas uma pena, porque eu concordo com tudo, mas não consigo fazer nada, porque na Sharkfish o Jalen Waddle já é do chefinho, ele não vai me dar o Jalen Waddle. E o Darnell Mooney é do Henrique, que está disputando comigo a baila do playoff, também não vai colocar comigo, então eu tô ferrado. Então eu vou te dar uma dica, Rafik. Eu fiquei sabendo essa semana, aliás, essa semana não, hoje, que o Vita Vea deve voltar para o jogo contra o Colts. Sabe que delícia. Então ele vai dar mais uma fechada ali na linha defensiva do Tampa. Então eu arriscaria na Hines aí para esse jogo contra os Bucks, se for pegar um running back que não seja o Jonathan Taylor. Eu acho que o Wright vai acabar usando bastante ele para tentar confundir a defesa dos Bucks. Mas enfim. Aliás, já que a gente começou a falar de Jonathan Taylor, a gente termina o podcast falando de Jonathan Taylor. Esse jogo vai ser interessantíssimo, porque é o teste final, é o ultimate. O Tampa Bay nos últimos 2 anos tem sido o melhor time contra running backs por muito. Nem Derrick Henry conseguiu correr contra eles. É absurdo o Tampa Bay. Só o Camara conseguiu pontuar para a Fantasy de forma minimamente boa contra o Tampa Bay por conta dos passes que recebeu, não foi nem pelas jardas que ele ganhou. Então, se o Jonathan Taylor produzir contra o Tampa Bay, acabou, é o 1 muito à frente do resto. Mas então, olho no Hines justamente por isso, por ele ser o melhor running back recebedor do time e ele também ser muito, muito ágil, desvencilhando de tackles e tudo mais. Então, fica um ponto aí, porque eu acho que o Wright vai saber utilizar o cara. Beleza. Podemos pro Comprovende? E eu já vou pedir um favor para vocês. Comprovende vai ser rapidão, porque eu tenho 4 nomes aqui e a gente já está estourando pra caramba o nosso tempo. Então, começando o primeiro nome, Rafik, Justin Jefferson, compra ou vende? Compre. Eu tô tentando comprar desesperadamente, o cara não vende. E aí, Luquiba? Se você tem ele, não segura. Se você não tem, não compra, porque você vai dar o seu time inteiro por ele e provavelmente não vai ser o suficiente.
Boa visão, boa visão. James Conner, Rafik, compra ou vende? Por uma second round eu tô comprando, porque é um cara que pode ser aquele cara para completar o time para te dar o campeonato. E tem sido o alvo de... Tem sido o cara de red zone, né? E aí, Luquiba? Se você tem ele e tá brigando, segura. Se você não tá brigando, vende. Se você não tem ele e tá brigando, compra. E se você não tem ele e não tá brigando, não compra, fica atrás. Assinado embaixo, porque é só para esse ano. Exatamente, válido também. Então, beleza. Um Tyrande agora, Cole Kmet, compra ou vende, Rafik? Até um Tyrande que eu respirei para ver se eu botava no Panicômetro ou não, mas como é Tyrande eu não botei. Eu mantenho, eu não compro nem vendo. É Tyrande, gente. Mas eu não ia atrás para comprar. Mas se eu tiver, eu também não vendo, a não ser que eu tenha um Tyrande melhor, porque é difícil. Rafik falou tudo. Então é isso aí. Por último, é o cara que se lesionou, mas eu já tinha colocado, então eu quero saber, até para a gente aproveitar o momento de lesão para comprar ou vender. Michael Carter, compra ou vende, Rafik? É capcioso por causa da lesão. Se você está disputando esse ano, você não deve gastar, porque é difícil ele render até o final do ano. Se você está reconstruindo o time, eu compraria, porque talvez esteja barato e é um cara que pode ser uma pedra fundamental para uma reconstrução do Jets. Eu compraria se eu não tivesse ele, só que eu acho difícil de quem tem provavelmente vender, porque quem tem já sabe que ele estava, né, performando como um running back elite, então eu acho difícil você conseguir pagar por um preço bom. Talvez a lesão abaixe o preço, se abaixar o preço vai atrás, se não, fica fora. Se o Michael Carter estiver num time que está disputando, talvez você consiga. Se ele tá num time que tá disputando, se você tá disputando e você tem ele no time, às vezes vale a pena entregar para tentar pegar alguma coisa para que realmente dê o título também. Por exemplo, você tem o James Conner. Tenta ofertar o James Conner pelo Michael Carter. Se você tá reconstruindo, você tem o James Conner. Mas aí tem que vir picks junto, né? Porque um por um não vai rolar. Não, tudo bem, mas assim... vem uma segunda, pode ser. Tudo por um título, a verdade é essa. Lei de Gil, nem tudo. Vale tudo. Só não exatamente. vale, só não vale dar o... Exatamente. Lembra do Gil, porque não é tudo não que vale. É isso aí, lei do Gil. Lei de Gil. Rafik, Luquiba, nesta terça-feira maravilhosa de novembro, que aí até o Leopoldo aparece para dar um tchau para nós. Eu queria dizer que foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e aguardo vocês aqui na terça que vem. E também aguardo você, Luquiba, me ajudando muito a zoar o Rafik com relação a Jonathan Taylor no grupo da redação e em todos os grupos que a gente tiver com o Rafik, porque a gente faz isso muito bem. Obrigado, Clay, Rafik. Você sabe que zoar o Rafik é meu esporte preferido. Então pode ficar tranquilo que vai rolar. Abraço aí, obrigado por todo mundo que nos escutou ou que vai nos assistir, né? Depende da coisa. E o Leopoldo veio aqui para colocar o caos aqui, ainda bem que tá acabando já. Obrigado. O convivente foi bem rápido, como você pediu. E, gente, mandem suas dúvidas, suas perguntas. O nosso Twitter está aí à disposição e ninguém usa. Vamos lá, gente. É isso aí. E para você, então, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que já foi falado no começo. Aqui a gente também está fazendo agora esse podcast no YouTube. Então veja nossas caras lá, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo, que também está tudo no canal do Tailgate Zone, como também já é falado aqui no início, mas eu queria lembrar. E só para não tomar outro esporro de novo e para a gente fechar isso bonito, fora Bolsonaro. É fantasy, mas fora Bolsonaro. Valeu, galera. Bebam água, bebam cerveja. A gente se vê na semana que vem, falando da semana 12 da NFL e das 13 também um pouquinho. Valeu!